Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores. Hoje vamos conhecer algumas romarias nas Ilhas Terceira e Graciosa e vamos conversar com o cônego Hélder Miranda Alexandre, reitor do seminário, sobre as segundas jornadas teológicas que acontecem na próxima semana. Para já, a atualidade da Diocese açoriana. A Semana Nacional da Cáritas é também assinalada na região entre 26 de fevereiro e 4 de março, com diversas iniciativas, adiantou Anabela Borba, presidente da Cáritas Diocesana. O peditório, que vai decorrer na semana 26 de fevereiro a 4 de março, e depois, durante toda a semana, vamos ter atividades na Praça Velha, aqui em Angra do Heroísmo. Vamos ter a inauguração de uma exposição sobre trabalhos feitos por algumas das nossas formandas da Praia da Vitória, que tiveram uma formação no âmbito do Restart, que vai decorrer no Auditório do Ramo Grande. E vamos ter um trabalho realizado pela senhora professora Manuela Silva, que é fundadora de uma rede Cuidar da Casa Comum em Portugal, e que vem aos Açores e que vai trabalhar com a Cáritas em escolas, em duas escolas do Concelho de Angra, uma da Angra do Heroísmo e outra no Concelho da Praia, no estabelecimento prisional, e vai fazer uma conferência no sábado, dia 3, pelas 20 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, sobre este tema, Cuidar da Casa Comum. Uma só família humana, cuidar da casa comum é o tema deste ano da Semana Nacional da Cáritas. Tem a ver, naturalmente, com a preocupação de sustentabilidade ambiental, mas muito mais do que isso, com uma sustentabilidade humana. Portanto, tem a ver com estas duas vertentes. E no fundo é também uma resposta em termos de preocupação, de estudo, de aprofundamento à encíclica do Papa Francisco da Laudato, esta questão ambiental e a questão do desenvolvimento sustentável, humano sustentável e integral. Este ano, o cartaz da Semana Nacional da Cáritas tem o rosto de um jovem terceirense, Diogo Costa. Uma fotografia de Paulo Pereira, da Cáritas Ilha Terceira, a quem foi lançado este desafio. Inicialmente foi-nos proposto pela Cáritas Portuguesa que a foto do cartaz fosse daqui da Cáritas da Ilha Terceira. E porquê? Porque como a Cáritas da Ilha Terceira tem a empresa social de inserção As Nossas Quintas, com uma componente virada para a produção agrícola na área biológica e biológica, então foi-nos solicitado arranjarmos algumas fotos, das quais depois seria selecionada uma para a construção do cartaz. De facto, foram retiradas várias fotos ao Diogo Costa, bem como outros colegas dele. Entretanto, acabou por ser a foto selecionada e julgo que muito bem, porque naquela foto, ao meu ver, está demonstrado um grande momento de comunhão entre o homem e a natureza. Julgo que é bem demonstrativo daquilo que nós pretendíamos, que era dentro do tema deste ano, que é o cuidar da casa comum. Tímido e reservado, Diogo Costa é o rosto provado de que o esforço compensa. No momento em que ele inscreveu o cartaz, tem claramente uma grande alegria, uma grande felicidade da parte dele, porque para além de ser a cara de um cartaz que será exposto a nível nacional, de uma grande campanha, de uma campanha reconhecida por todo o país, é também a prova e a demonstração de que o trabalho compensa, e o Diogo é um excelente colaborador, uma excelente pessoa, muito empenhada, e naturalmente ficou mesmo muito contente por ser capa, de ser rosto do cartaz. Essa felicidade felizmente estendeu-se a toda a equipa, não só aos elementos das nossas quintas, aos colegas com quem ele tem um contacto mais próximo, mas também a toda a equipa da Cáritas Ilha Terceira. Diogo Costa faz parte do projeto específico ligado à agricultura biológica, que envolve várias dezenas de jovens entre os 18 e os 24 anos e que procura dar-lhes ferramentas técnicas que os conduza ao mercado de trabalho. As Nossas Quintas é um projeto da Cáritas da Ilha Terceira desde 2014. É o
Ouvidoria do Faial promove catequeses quaresmais de quarta-feira, de 21 de fevereiro a 21 de março. Os encontros semanais acontecem em 2 polos da ilha. A primeira sessão contou com cerca de 100 de participantes, divididos entre o Salão do Bom Pastor e o Centro Paroquial dos Cedros. O ouvidor padre Marco Luciano Carvalho diz que o objetivo é uma formação catequética sobre o sentido do tempo da Quaresma e dos seus principais pilares. Nós tentamos fazer como que um itinerário de aprofundamento deste tempo litúrgico, daí que o primeiro tema tenha sido precisamente este, o aprofundamento do sentido da Quaresma, o que é que significa a Quaresma, que implicações tem a Quaresma na vida do cristão, a espiritualidade, enfim, da própria Quaresma, e depois vamos aprofundar os chamados pilares do tempo da Quaresma. Nós vamos aprofundar a oração, vamos aprofundar o jejum e o sentido do jejum, e vamos aprofundar também a caridade. O sacerdote coloca uma tónica na reconciliação, a sua importância no passar dos séculos e a importância que ainda tem nos dias de hoje. O ouvidor do Faial convida toda a comunidade a participar no segundo encontro que acontecerá já na próxima quarta-feira nos 2 polos. Foi este o itinerário que nós realizámos e, de certa forma, propomos não só a todas as pessoas que fazem parte dos movimentos e serviços eclesiais das nossas comunidades cristãs, mas a todas as pessoas que queiram, no fundo, aprofundar a sua fé, aprofundando também o sentido da Quaresma. O padre Marco Luciano já admite uma próxima edição e diz que a formação também pode ser uma forma de jejuar. É algo que nós queremos dar continuidade, porque a Quaresma para já é um tempo propício à reflexão, um tempo propício a também nos dedicarmos àquilo que é a nossa formação cristã. É certo que nós falamos de jejum e há muitas formas de fazer jejum, e o Papa tem-nos alertado para a necessidade de jejum e para orientarmos o nosso jejum para coisas que são importantes. Ora, por que não a nossa formação cristã? Por que não tirarmos mais tempo, tirando tempo para outras coisas que talvez sejam mais secundárias? É realmente um sentido novo que podemos dar ao nosso jejum. As sessões acontecem todas as quartas-feiras pelas 20 horas, têm entrada livre e destinam-se a ajudar os faialenses nesta caminhada da Quaresma. A Romaria Quaresmal da Graciosa sai para a estrada a 10 de março pela 19ª vez. O padre Carlos Espírito Santo, orientador espiritual do Rancho, adiantou ao Igreja Açores a preparação da Romaria na Ilha Branca. A preparação da Romaria passa, em primeiro lugar, pelo encontro com os responsáveis, que depois são divididos em diferentes cargos que vão ocupar na logística da mesma. Depois haverá as reuniões de preparação, que serão no dia 5, 7 e 9 de março, na Igreja de Nossa Senhora do Guadalupe, com todos os romeiros. O tema da nossa romaria centra-se no tema não ameis o que há no mundo, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Ou seja, vem dentro do tema da Diocese este ano, que é a partilha, vem e segue-me, porque o romeiro também é aquele que se afasta um pouco durante estes dias do mundo para refletir, para pensar na vida, na sua dimensão espiritual, também associar-se a Jesus, que também retirou-se várias vezes do mundo para orar, para refletir, para pensar. Cerca de 40 romeiros vão percorrer as ruas da Ilha Graciosa a 10 e 11 de março, com 2 pausas para a Eucaristia. Este ano sai da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, no Monte da Ajuda, em Santa Cruz. Há pernoite na Freguesia da Luz e na Igreja de Nossa Senhora da Luz, também há lá uma missa. E depois haverá o encerramento na Matriz Santa Cruz da Graciosa, no dia 11. Espiritualmente, a Romaria na Graciosa vive de vários momentos. Logo no início percorremos as estações da Via Sacra, no primeiro dia. Depois há vários momentos que rezamos terços coletivos e também individuais, por várias intenções, pelos irmãos que estão na Romaria e também as intenções que ao longo do caminho vão-nos fazendo. Mas, sobretudo,
pedimos a força de Nossa Senhora, que é a grande invocação que nós fazemos, e a maior parte das igrejas e ermidas da Ilha Graciosa estão relacionadas com Nossa Senhora. Depois há vários momentos em que, ao longo da Romaria, há sempre uma reflexão dentro desta temática. Há reconciliação também com Deus. Esta Romaria da Ilha Branca foi iniciada em 2000, tendo como primeiro mestre o luso-canadiano António Tabico, entretanto já falecido. Desde então e durante muitos anos, um grupo significativo de luso-descendentes tem participado nesta Romaria. Este ano, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição contou com um novo rancho de romeiras. O grupo percorreu as estradas da Ilha Terceira a 19 e 20 de fevereiro. A mestre Isabel Cunha explica como tudo começou. O rancho surgiu num desafio que eu fiz à minha irmã, porque como sou irmã de um romeiro e sou mãe de um romeiro também, há fim de 12 anos de existir o rancho masculino, digamos assim, e senti necessidade de viver a fé deles, de viver a romaria por dentro. Acompanhei durante esses anos todos por fora, mas sentia aquela necessidade de ver por dentro. E sempre que via a alegria de uma filha pôr o seu chá e o seu lenço para ir para a romaria, mais curiosidade me despertava ainda. Sendo ele uma criança de 9 anos na altura, mais me despertava curiosidade ainda. E este ano resolvemos pôr o rancho na rua. Com saída do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, a 19 de fevereiro, 22 mulheres entre os 14 e os 58 anos puseram pés ao caminho. Este ano a gente saiu da Igreja da Conceição, houve a missa lá, presidida, em princípio era para ser sido pelo Sr. Padre de Louros, mas entretanto adoeceu, o Sr. Padre Jacobo Vasconcelos substituiu o Sr. Padre de Louros. Saímos da Igreja da Conceição por volta das 6 da manhã, paramos em São Mateus para almoçar, seguimos em direção a Santa Bárbara, onde fizemos a pernoita, saímos da Casa de Povo de Santa Bárbara por volta das 6 da manhã e acabamos na Igreja Imaculado Coração de Maria nos Biscoitos, com o almoço no raminho. Já com 6 anos de romaria, outro rancho de romeiras vai para as estradas da Ilha Terceira a 3 e 4 de março. O grupo é composto por 56 mulheres e tem idades compreendidas entre os 10 e os 75 anos. Pela primeira vez como responsável do grupo, Eugénia Dias garante que, quando começou, há 5 anos, eram cerca de 20 mulheres. Do Santuário de Nossa Senhora da Conceição até à Vila Nova. Vamos sair da Igreja da Conceição por volta das... Vamos estar lá às 6h30, vai ser celebrada uma missa que depois sairemos rumo ao norte, por volta de umas 7h30, 7h30. Fazemos, portanto, um percurso a sair da Igreja da Conceição, como eu já disse, passamos na Igreja da Sé, a Igreja de São Pedro. Em princípio, as igrejas irão estar abertas para podermos entrar lá e fazermos as nossas orações. Pronto, por aí fora, São Mateus, São Carlos, aliás, São Mateus, pronto, pelo norte todo, e todas as igrejas, em princípio, estamos a contar que estejam abertas. O ano passado estavam, portanto, este ano também irão estar, com certeza. Vamos pernoitar na Serreta, naquele pavilhão por trás da Escola da Serreta. E depois, no outro dia, sairemos por volta talvez umas 8 horas, 8 e pouco, rumo à Vila Nova. Eugénia Dias refere a romaria como uma experiência indescritível e comovente. Só quem passa por esta experiência é que pode responder, porque é muito nosso. É uma coisa muito nossa que a minha nunca vai ser igual a nenhuma de nós, porque pronto, cada uma tem as suas intenções. É engraçado e toca-nos muito, e é muito comovente passarmos na estrada, em romaria, e os carros param, pessoas que nos conhecem, e algumas até que não nos conhecem, param e perguntam quem somos, nós dizemos, e as pessoas dizem, peçam por nós, ou peçam pela minha família, ou peçam pelo meu filho que está doente, ou pelo meu marido. Senhor, dá-me a tua mão é o mote desta 6ª Romaria Feminina da Quaresma.
Foram eleitos na passada quarta-feira em Assembleia Geral os novos corpos diretivos da Confraria de Nossa Senhora da Conceição. Segundo o reitor do Santuário Diocesano, cônego Francisco Dolores, cerca de 50 pessoas estiveram presentes e elegeram um novo juiz da Confraria para o próximo triênio, José Manuel Dias. O Presidente da Assembleia Geral ficou o Duarte Manuel Betancourt Mendes. O Vice-Presidente da Assembleia Geral, a Madalena Santos Gregório, uma jovem nova. E depois para a Secretária da Assembleia Geral, Maria da Graça dos Santos de Sousa Arruda. Para a mesa administrativa, a direção propriamente dita, foi eleito juiz José Manuel Ferreira Pimentel Dias, o vice-juiz Filipa Verónica Fagundes da Silva, o secretário Vítor Manuel da Silva Cardoso, o tesoureiro Luís Carlos Tavares de Castro e o advogado Maria Madalena Martins Ávila Duarte. E para o Conselho Fiscal temos como presidente Cristina Maria Rodrigues Melo da Silveira e Silva, a secretária Isabel Cristina dos Santos Macedo Pinto Barcelos, como relator José Agostinho Cardoso Bretão. O reitor do Santuário considera uma direção muito equilibrada, tanto em termos de género como em termos de idades e de diversidade de paróquias. Não predomina o pessoal da freguesia ou da paróquia, uma vez que a confraria é interparoquial, não tem muita atenção ao ser desta ou daquela outra freguesia, mas como há elementos de todas as outras freguesias, muitos desses elementos da direção ou dos membros postos diretivos são de outras paróquias da ilha. Na história da confraria e do santuário ficam cerca de 13 anos de trabalho do ex-juiz Duarte Mendes, que o sacerdote faz questão de sublinhar. O homem que levou ao seu fim o restauro de todas as telas da Igreja da Conceição. Capela Mor, 45 telas, Capela Mor e os guias que estavam ao lado. Num esforço à volta de 260 mil euros, em que ele assumiu, digamos assim, a responsabilidade juntamente com a confraria, mas foi uma obra que levou há 15 anos praticamente, e desses 15 anos, 13 anos e meio foi praticamente ele que esteve como juiz da confraria de Nossa Senhora da Conceição. O reitor do Santuário Mariano desejou as maiores felicidades aos novos corpos diretivos da confraria que celebrou 300 anos no passado mês de dezembro. Passamos agora ao nosso espaço de entrevista. Nosso convidado desta Igreja Açores, o padre Hélder Miranda Alexandre, reitor do Seminário Episcopal de Angra, que está a organizar esta segunda edição das Jornadas de Teologia, subordinadas ao tema Deus na Pena dos Homens. Boa tarde, antes de mais. Obrigada por estar connosco nesta Igreja Açores. Muito boa tarde, é um prazer estar convosco. A primeira edição no ano passado foi uma agradável surpresa. É sim, parece-me que o ano passado superou as expectativas. Quando se começa um projeto há sempre algum receio, que é natural, mas este ano estamos mais confiantes e temos a certeza que vai ter até mais participação, porque até o tema é muito mais concreto do que o ano passado, um bocadinho vago o ano passado, mas essa era a intenção. O ano passado lançarmos um tema que fosse abrangente para depois nos permitir entrar por questões mais concretas. O que é que se abordou o ano passado? O ano passado foi a relação entre igreja e cultura. Portanto, um tema muito vasto, que teve vários intervenientes. Este ano é muito mais concreto, tem a ver com a literatura e a presença do transcendente na literatura nacional açoriana e um pouco por todo o mundo. Porquê é que chegaram a estes temas, portanto, à Igreja e também à literatura? Porque parece-me que é um tema desafiante, é um tema pelo qual nós devemos debater-nos e fazer-nos interrogar, porque há muita produção literária e boa produção literária, os Açores têm boa tradição nesse sentido, e a Igreja não pode ficar alheia. Aliás, a Igreja de alguma maneira sempre teve alguma presença, mas não ficarmos fora desse diálogo, que eu não diria que é de periferia, porque é de facto central. A literatura é central na alma açoriana, como a arte em geral, e parece-me que isso é um desafio muito interessante
pelo qual nos devemos lançar, e a presença do seminário nessas áreas pode ajudar, de facto, a refletir a presença do transcendente. O que é que foi limado da primeira edição para esta segunda edição das Jornadas Teológicas? Pois, o que nos apraz considerar é que, de facto, primeiramente ganhamos experiência, vimos como é que isto pode funcionar melhor, e sinceramente, dado o projeto que foi o ano passado, não havia muito a limar, era que dar continuidade. Parece-me teríamos que limar se tivesse acontecido grandes erros, mas parece que não aconteceram. Claro que a difusão de umas jornadas destas é sempre crucial, é sempre importante, a divulgação desta iniciativa, para que o público também se interrogue e se faça presente. Porque nós estamos numa sociedade muito tecnológica, muito virada para a ciência, e as áreas de humanidade, humanísticas, por vezes são desconsideradas ou não são tidas como no seu papel e naquilo que elas podem dar à sociedade, à alma que podem dar ao pensamento. E tendo em conta que neste pensamento, e faz parte, é connatural ao homem, a presença do transcendente, parece-me que isso é um desafio, não deixarmos este diálogo de parte e não fazermos de conta que isto não é nosso. Padre Helder, vamos então ao programa desta edição. Temos dia 27, 28 e 1 de março, certo? Sim, nós no primeiro dia teremos o lançamento da revista, que é resultado também do esforço que foi feito no ano passado. A revista científica, que se chama Fórum Teológico 21. Teremos naturalmente a abertura das jornadas pelo Dom João Lavrador, depois do lançamento dessa revista pelo Dr. Sérgio Toste, e as intervenções do professor Osvaldo Silvestre, da Universidade de Coimbra, que nos vai falar do Dizer o Inefável, Literatura e Teologia Negativa. E depois o professor Onésimo Teotono de Almeida, muito nosso conhecido, que também foi aluno do seminário, e é uma referência da literatura açoriana e nacional, que nos vai falar da literatura açoriana, algumas questões éticas, trabalho que ele continuou depois no segundo dia, juntamente com o professor Urbano Betancourt, também no dia 28, também às 20 horas. O professor Urbano tratará do tema Vitorino Mésio, o peixe eterno e a alma encardida. Veremos depois o que é que ele nos quer dizer com isso. No terceiro dia, finalmente, dia 1 de março, às 20 horas, teremos a intervenção da professora Rosa Goulart, da Universidade dos Açores, que nos falará de Virgílio Ferreira, o Deus que lhe morreu. E, finalmente, para concluir, o padre José Júlio, professor da casa, com o tema Fé e Literatura, 3 ensaios sobre a esperança, nomeadamente acerca de Kafka, Hemingway e Dostoiévski. E terminaremos com um momento agradável musical, promovido pela Academia de São Tomás de Aquino, que também está por trás da organização destas jornadas. Não é só o seminário, é também a Academia, da qual os alunos fazem parte e é uma instituição reconhecida. E também a colaboração da Pastoral da Cultura, aqui na Ilha Terceira, pelo padre Duarte Rosa. Vamos então à revista Fórum Teológico 21. Há quanto tempo é que o seminário está, e os seus alunos, claro, estão a preparar esta publicação? Pois, esta é uma publicação de 1 ano, vai sair anualmente. É o resultado de um trabalho daquilo que foram as jornadas do ano passado, em parte, e outra parte terá a presença de alguns estudos avulso, também de professores da casa e de colaboradores do seminário. Na primeira parte temos a presença de vários artigos científicos, nomeadamente do professor José Carlos Seabra Pereira, do Dom João Lavrador, do professor José Luís Brandão da Luz, e ainda do professor Jorge Teixeira da Cunha, Nuno Ornelas Martins e ainda o padre José Júlio. Finalmente, a segunda parte da revista comporta os estudos do padre Jorge Ferreira, que está a estudar em Roma de liturgia, que nos faz um interessante estudo sobre eclesiologia e piedade popular. Ainda a intervenção do professor Sérgio Toste acerca do contributo de educação moral e religiosa católica na religião e na cultura.
e ainda, e finalmente, um trabalho do ex-aluno do seminário, agora o padre Jacó Vasconcelos, sobre o retábulo maneirista da Capela do Santíssimo do Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Angra, dirigido também pela professora Marta Bretão. Parece-me que é tudo um conjunto de estudos que é apenas um início de uma longa aventura, esperemos. Até já temos planos para a próxima revista, que até poderá ultrapassar o tamanho da presente, e parece-me que é um trabalho aliciante e de facto apaixonante, porque permite colocarmos por escrito aquilo que muitas vezes fica esquecido, e houve tantas intervenções ao longo do tempo, daquilo que eu me lembro como seminarista e depois mais tarde, que nunca foram passadas a escrito, e foram intervenções, foram conferências muito interessantes e que merecem ficar para a história. Portanto, estas segundas jornadas de teologia poderão também dar motes para a próxima revista? Sim, naturalmente a próxima revista será formada pelas intervenções destas segundas jornadas e por outros artigos. Depois temos uma comissão de redação, uma comissão científica, veremos de ir analisando quais os artigos que poderemos inserir, dando privilégio ou prioridade aos professores da casa e também dando algum espaço aos alunos. Como foi o envolvimento dos seminaristas? Este primeiro número foi um pouco surpresa também para eles, no sentido que tiveram a aprender. E parece-me que a partir de agora, eles conhecendo como é que isto funciona, como é que se redige desse tipo de revista, parece-me que vão ficar mais entusiasmados e tentar dar a sua colaboração. Até já me parece que há um feedback interessante em quererem produzir e em quererem fazer investigação de algumas áreas que poderão dar frutos muito interessantes para o futuro. Como é que será distribuída? Onde é que os nossos ouvintes podem encontrar, só a partir do dia 27, esta revista? Pois, em princípio estará nas livrarias diocesanas. Depois queremos lançar para outras livrarias, pelo arquipélago e para o continente. Depois veremos de vendo isto progressivamente, também a maneira como ela se vai vendendo. Estamos a falar de quantas tiragens agora numa fase? Para já foram 400 tiragens. Vamos ver também a experiência que nos vai ensinar, se é muito, se é pouco. Alguns já me disseram que era muito, porque esse tipo de revistas muitas vezes não tem grande compra, mas parece-me que os temas são muito interessantes e que ninguém ficará defraudado com aquilo que vai encontrar. Qual é o principal público-alvo desta revista? Para já, os sacerdotes, os seminaristas, naturalmente, e as comunidades cristãs. Parece-me que, e depois numa segunda fase, naturalmente, todo o público em geral. O lançarmos este desafio e os conteúdos que ela comporta para o público em geral, mas sobretudo para a Igreja, parece-me que vai suscitar da parte dos fiéis também um interesse pela investigação, pela leitura, que temos tanto déficit neste sentido. Ainda no outro dia o Dom João Lavrador falava do déficit teológico, isto é, da falta de produção teológica, porque a dimensão religiosa, a dimensão teológica é uma dimensão essencial da pessoa humana, e parece-me que isso por vezes é tido como... desmistificar. Parece-me que é tido como um parente menor, um parente pobre do conhecimento, e não deve de ser assim. Aliás, em países como a Alemanha, países até de grande nível cultural, a teologia faz parte do ensino das universidades, e parece-me que em Portugal ainda há muito algum temor ou alguma consideração um pouco preconceituosa em relação à teologia, ou ao pensamento teológico, ou à religião em geral. De que é só para sacerdotes? Sim. Para muitas vezes pensa-se que é só para sacerdotes ou para gente que não é muito instruída. Parece-me que isso é um erro que começa já no iluminismo, pelo pensamento de considerar a religião como um membro, um parente pobre do conhecimento, e parece-me que assim se fecha o pensamento muito importante daquela mais de 90% da humanidade que tem alguma religião. E parece-me que o facto das pessoas procurarem um transcendente e de manifestarem um transcendente de alguma maneira significa que isso é importante. É importante para a alma, é importante para a pessoa humana no total.
Voltando às jornadas, à segunda edição das Jornadas Teológicas, quem é que espera ver sentado naquelas cadeiras no seminário nos próximos dias 27, 28 e 1 de março? E como é que se podem inscrever nestas qualquer jornadas? pessoa pode aparecer e podem se inscrever. Já temos no nosso site e têm sido distribuídas umas fichas de inscrição, mas mesmo que alguém não tenha tido possibilidade de se inscrever e está ouvindo, por exemplo, este programa, pode aparecer e faz-se a inscrição na hora. É um evento gratuito. Parece-me que o público interessado será um público já com alguma instrução, com alguma formação, possivelmente gente com formação superior, que seria muito interessante atingirmos este público. Consta-me que há professores das várias escolas, aqui pelo menos da terceira, que vão participar e estão interessados no assunto, sobretudo gente ligada à literatura e que se interroga verdadeiramente. Parece-me que é todo um tema que pode, de facto, colocar questões e debates, e até podemos concluir as noites com debates muito engraçados. Podemos ir a uma noite isoladamente, mas o ideal será, até porque elas estão interligadas e a segunda noite, por exemplo, é a continuação da primeira. Sim, parece-me faz todo sentido continuarmos a formação. Não me parece que seja não são muitos os intervenientes. Temos de ter em conta que as pessoas têm o seu dia de trabalho, começam às 8 da noite, as jornadas começam às 8 da noite, por isso também não se pode prolongar demasiadamente, também para não cansar o auditório. Mas podem participar nos dias que lhes der jeito, não há limites por causa disso. Padre Helder Alexandre, estamos a meio deste ano letivo, já passado o primeiro semestre. Como é que decorre o ano letivo no Seminário Episcopal de Angra? É como todos os anos, tem sido um ano muito intenso. A gente chega a meio do ano e já estamos, de facto, sobrecarregados. Mas é sinal também de alegria e satisfação. Um trabalho que tem sido feito e tem sido intenso, de um tempo que não tem sido perdido. E nota-se da parte dos alunos, da parte dos professores, um trabalho contínuo que tem dado muito proveito. Até já tivemos os exames do primeiro semestre, foram muito positivos. Tivemos momentos altos, como a Semana dos Seminários, como as ordenações em dezembro. Agora com as jornadas, os seminaristas já tiveram momentos de retiro e de espiritualidade. Estamos a ter vamos começar novamente cursos intensivos de História e até de Comunicação Social. Vai vir cá a doutora Carmo Rodeia. E parece-me que todo o tempo é aproveitado e aproveitado ao máximo. Espero que tudo isto que temos fornecido aos nossos alunos e não só sirva de fato para o seu enriquecimento. E há uma coisa que eu digo com satisfação e noto na comunidade um crescimento que é fruto também do amadurecimento natural, mas também de uma abertura, sobretudo de alguns alunos, uns mais do que outros naturalmente, mas de uma abertura maior e sempre mais interessada na questão cultural, na questão da formação, em levar a sério estas coisas. Estão mais integrados os seminaristas? Sim, na sociedade? Parece-me que sim, quer na sociedade, quer na mesma vida interna, porque o seminário pode ter uma disciplina, pode ter uma organização, que se pode tornar automática e ser como água sobre o asfalto, mas isso não nos interessa. Interessa que cada um faça o seu percurso, que é muito personalizado, que é muito seu, mas que deve corresponder um bocadinho às expectativas daquilo que a Igreja nos pede, deste serviço de formação para a Igreja e para a sociedade. Novidades, tanto no corpo docente como nos próprios conteúdos para este segundo semestre? Pois, nós temos neste segundo semestre a continuidade de matérias teológicas e filosóficas, como tem sido costume, mas há uma presença agora do Dr. Madruga da Costa na história contemporânea. Que foi nosso convidado na última semana. E que tem sido uma agradável, e digo e com muita satisfação, uma agradável surpresa. Já o convidamos sabendo da qualidade do Sr. Doutor, do seu professor, e isso tem sido um enriquecimento também para os alunos. Depois teremos o curso intensivo de Comunicação Social dado pela doutora Carmo Rodeia, que é sempre muito interessante e que nos abre esta área que estamos agora a aproveitar e a beneficiar dela. Depois há a continuidade de matérias que são próprias do currículo, às quais já estamos habituados.
Em certa parte já respondeu, mas no geral, como é que está a saúde do Seminário Episcopal de Angra? E quais são as feridas? A maior ferida do seminário era não ter mais gente. Eu gostaria de ter 40, 50 alunos, neste momento temos 19, não é um número muito elevado. Mas ainda há pouco tempo aliás, esta semana passada fui ao continente, ao encontro de reitores de todo o país e olhei para a realidade lá de fora e fiquei, de certa maneira, feliz, não pela pobreza que às vezes se encontra em termos de número, mas também tendo alguma satisfação pelos números que temos. Mas gostaria de ter mais. Isto parece-me que é grande... Em termos nacionais, até estamos bem na fotografia. Sim, até estamos bem na fotografia. A expressão feia. Parece-me que estamos bem, quer em qualidade, quer em quantidade. Mas, pronto, eu gostaria que fossem mais. Que outras conclusões é que trouxe desse encontro de reitores? Parece-me que não podemos baixar os braços. Eu, às vezes, encontro nos colegas, sobretudo do continente, algum desânimo, porque está-se a tornar cada vez mais difícil trabalhar nestas áreas, por diversas ordens, devido a um decréscimo de participação das pessoas na vida da Igreja, e depois isso reflete-se também no número de vocações, mas também, por outro lado, trouxe também a alegria de partilhar e de viver com os outros realidades e experiências que são comuns à nossa realidade. Vai-se começar agora um projeto nacional da Nova Ratio Nacionalis, acerca da formação dos seminários. Saiu em 2016 a Ratio sobre a formação, mas a nível internacional, e agora há uma adequação à realidade nacional que nos vai refletir a todos, vai-nos fazer refletir a todos. Todos vamos participar nessa reflexão sobre a própria formação dos seminários e a maneira como essa formação possa corresponder melhor aos intuitos da Igreja e da sociedade. Que atividades a curto prazo quer destacar do seminário? Pois, depois dessas jornadas teremos o momento da quinzena vocacional, que será um momento alto, com uma instituição no Ministério da Acólito, e depois concluiremos o ano, porque continuaremos a vida do dia-a-dia, naturalmente, e é importante não esquecer que aquilo que se faz no escondido acaba por ser o mais importante, mas o ano vai-se concluir com uma ordenação presbiteral de um seminarista, de um finalista, o futuro, se Deus quiser, o futuro Padre Nuno Fidalgo, que será em São Miguel. Portanto, de certa maneira, concluímos em grande o nosso ano. Como tem sido nos últimos anos letivos? Têm sido anos risonhos. Sim, graças a Deus. Até para o ano teremos mais uma ordenação, mas daqui a 2 anos teremos 6 e o outro ano a seguir mais 4. E parece-me que temos motivos para sorrir. Vamos enriquecer a Diocese com isso, mas vamos ficar mais pobres, porque eles vão saindo. Porque estão a entrar menos alunos. Pois, vamos ver. Eu gostaria... Não os suficientes para repor. Gostaria de repor. Vamos lá ver se a gente consegue. Padre Hélder, deixo o nosso tempo está a esgotar-se, deixo os nossos microfones disponíveis para convidar os nossos ouvintes, os que estiverem na terceira ou que eventualmente queiram cá vir às segundas jornadas de teologia. Pois, é um convite muito simples de participarem nestas jornadas sobre a literatura na pena dos homens, sabendo que a literatura, de certa maneira, transmite o transcendente, que Deus está presente na literatura de alguma maneira, como arte que é. Costuma-se a dizer que a arte é a ciência do irrepetível, e isso pode ser, de facto, um bom chavão para nos interrogarmos acerca da presença do transcendente na literatura açoriana, sobretudo, e daquilo que ela pode significar para a nossa humanidade e para a nossa vivência como cidadãos. E ao contrário do que se pode pensar, e porque também assisti a estas jornadas no último ano, não é assim tão denso e tão inatingível estes encontros. É uma coisa são encontros muito acessíveis. Os oradores fazem por conseguir passar a mensagem. Daquilo que eu sei de algumas intervenções que vão acontecer, parece-me que há intervenções que serão muito acessíveis, muito pedagógicas. Até há um dos intervenientes que vai projetar textos e vai convidar o público a refletir sobre esses textos.
E isso pode se tornar muito interessante e o público poderá sentir-se envolvido, porque até não são muitas pessoas, estamos a falar de uma centena de pessoas, mais coisa, menos coisa, em que se poderão sentir bem e depois no final far-se-á sempre um momento de convívio em que se pode discutir melhor e depois informalmente os assuntos que serão debatidos. Portanto, 27, 28 e 1 de março, todos os caminhos vão dar ao Seminário Episcopal de Angra, na Ilha Terceira, a partir das 20, este encontro das segundas jornadas de Teologia. Padre Hélder, obrigada por ter vindo mais uma vez aos nossos microfones. Boa sorte para esta segunda edição e que pelo menos tenha o mesmo sucesso da primeira. Muito obrigado. Continuação de um bom trabalho. Nós regressamos na próxima semana com mais informação da Diocese de Angra e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.